Oi, gente! Então, vamos de volta aqui falar agora sobre os direitos autorais dos arquitetos e urbanistas. Na Lei de Criação do CAL, que é a Lei 12.378, diz que o arquiteto ele pode registrar o seu direito autoral lá no site do CAL, tá? Então, é possível fazer isso. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, os direitos autorais é algo que qualquer atividade de arquitetura e urbanismo, a gente registrando ou não lá no CAL, nós temos esse direito. Por quê? As atividades de arquitetura e urbanismo, elas são consideradas obras intelectualmente protegidas, que é como o autor de um livro, de um quadro, de uma escultura. A gente também tem essa proteção com os nossos projetos e com as obras resultantes desses projetos. Então, se alguém quiser alterar algum trabalho de autoria de arquitetura e urbanismo, seja no projeto ou na obra resultante desse projeto, só posso fazer isso com o consentimento da pessoa que tem o direito autoral, né, daquela obra, tá? Isso é um pouquinho... a gente não vê isso muito na realidade, né? Mas seria o correto que a gente fizesse dessa forma. Então, toda obra de arquitetura e urbanismo, né, a gente deve indicar lá o nome do autor, dos coautores, o número do registro do CAL, a atividade a ser desenvolvida. Então, isso em qualquer placa, em qualquer peça publicitária, em qualquer documento, tá? Tem que ter certinho quem que é o arquiteto responsável. E esses direitos autorais, eles são divididos em duas partes, tá? Então, prestem atenção nisso daqui. Eu, como arquiteta viva, né, tenho o direito autoral total sobre a minha obra. Dentro disso está o meu direito moral e o meu direito patrimonial. O que é o meu direito moral? Eu fui lá, fiz um projeto, né? Esse projeto, ele é de minha autoria. Ninguém pode mudar isso, tá? Então, sempre que aquele projeto for citado, eu sou a autora desse projeto, não tem como mudar. Então, eu não posso passar essa autoria para outra pessoa e para sempre eu vou ser a autora desse projeto. O direito autoral patrimonial é o direito de utilizar essa minha obra. Então, vamos supor que eu fiz um projetinho, né, de uma casa para uma habitação popular padrão, tá? Então, esse projeto é meu, de minha autoria, eu tenho esse direito moral sobre ele para sempre. E se alguém quiser utilizar esse projeto para copiar ele, por exemplo, ele vai ter que pedir minha autorização e aí eu posso cobrar um valor em cima desse projeto. Esse direito dessa outra pessoa usar o meu projeto é o direito autoral patrimonial. Esse direito, após a minha morte, ele pode ser transmitido para outra pessoa. Então, eu posso, né, deixar como herança para o meu filho, por exemplo, esse direito patrimonial sobre esse meu projeto. Né? E aí, se alguém quiser utilizar, né, fazer uma cópia desse meu projeto, vai ter que pedir autorização para esse meu filho para que faça essa cópia, tá? E após um tempo, né, depois da minha morte, esse direito autoral patrimonial ele deixa de existir. Então, 70 anos após a morte do arquiteto, o direito autoral patrimonial deixa de existir, mas o moral continua. Tranquilo? A gente vai fazer uma aulinha ao vivo depois, qualquer coisa a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Vocês podem até pensar no exemplo de um livro, tá? Que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Então, o livro, né, ele tem o seu autor, o autor dele nunca vai mudar, né? E para fazer as cópias do livro, precisa da autorização do autor. Após a morte do autor, vai precisar da autorização do filho dele lá que ficou como responsável. Deu para entender melhor? Então, qualquer dúvida, depois a gente conversa. Então, a gente só pode fazer uma repetição de um projeto, né, de uma obra, com a anuência do autor, né, que tem o direito patrimonial e respeitando os direitos morais do autor. E aí, quando é feita uma reprodução de uma obra
não é feito de maneira correta, a gente tem 3 situações. 2 delas acontecem quando é feita uma reprodução integral do projeto, que seria o quê? Eu pegar o projeto igualzinho e copiar ele lá num outro terreno. No caso, pode ser ou uma repetição indevida ou uma cópia. A repetição indevida é quando a pessoa que fez essa reprodução integral, ela tem algum direito patrimonial sobre aquela obra, só que ela não fez isso de maneira correta. Então, vamos supor que eu e mais 2 colegas, nós fizemos lá a habitação de interesse social padrão. Aí, eu peguei esse projetinho que nós fizemos juntos e vendi para uma outra pessoa, mas não avisei os meus colegas, não citei eles como autores do meu projeto. Então, eu tinha o direito patrimonial de usar esse projeto, mas eu não fiz de maneira correta. Então, eu fiz uma repetição indevida. Agora, se eu pego o projetinho lá na revista e copio ele, né, como sendo autora, eu não tenho nada a ver com aquele projeto, não tenho nenhum direito autoral sobre ele, aí eu estou fazendo uma cópia. E se eu não copio esse projeto igualzinho, só copio partes desse projeto, aí a gente está fazendo um plágio, tá? Então, daí, mesmo que, né, eu copie lá o partido do projeto e a planta, ou o partido com a volumetria, mas mude a planta, eu estou fazendo um plágio desse projeto, beleza? E aí a questão das alterações, né? Então, a alteração em um trabalho de autoria de um arquiteto, ela só pode ser feita se o autor original ele der o consentimento, tá? Ou se forem vários coautores, todos têm que dar o consentimento. Então, o autor que vai fazer a alteração é o responsável por pedir o consentimento do autor original. Tá? E aí a autoria da obra, ela pode passar a ser só do autor da alteração, se for da vontade do autor original, ou eles podem dividir a autoria do projeto. E o registro desse direito autoral lá no site do CAL, ele é facultativo, tá? Mas se a gente quiser, a gente pode fazer esse registro. Então, daqui a pouco a gente vai se encontrar numa aulinha ao vivo e eu vou mostrar isso para vocês, como que funciona lá no site do CAL, tá bom? Então, até mais!